A mudança que gerou mais polêmica no Cartola nos últimos 2 anos, praticamente metade dos cartoleiros gostam e a outra metade odeia. A gente vai falar um pouco da escolha do capitão no Cartola FC. Bom, o pessoal que não curte a mudança aí da inclusão do capitão, normalmente eles justificam que é porque cartoleiros que não jogam tão bem, né, em determinadas rodadas aí pode ter uma sorte, acabar acertando num capitão improvável e indo melhor que todo mundo, e que isso vai prejudicar aqueles que sabem jogar mais. Eu particularmente discordo dessa afirmação, porque eu acho que realmente existe a parcela de sorte na escolha do capitão, mas o Cartola inteiro é assim, né? E eu acredito que se você usa a estratégia, se você escala com consciência, estuda, né, para fazer a escolha do seu capitão, assim como todo o time, a sua chance de ir melhor do que um cara que tem sorte é muito maior. Tá? Então, no final das contas, ali na somatória de várias rodadas, você que escalou conscientemente vai ter ido melhor do que ele que teve sorte somente em uma rodada, tá bom? Se de repente ele acertou em uma rodada e te passou, talvez ele não seja tão ruim assim e não foi tão mal nas outras rodadas. A questão do capitão, a escolha dele não tem jeito, é rodada a rodada, né? E eu acredito que tenha muito a ver com a sua situação no jogo. Se você está disposto a arriscar mais, se você precisa arriscar mais, você vai ter que ousar no capitão também, e isso pode te ajudar, por que não? Se você está numa situação confortável no jogo e não precisa arriscar tanto, não tem por que você colocar um cara tão arrojado, né? Então, com relação à estratégia de jogo, é isso. Basicamente, você tem que avaliar se você precisa ou não arriscar. Se você é líder da liga e vê os caras só pelo retrovisor, cara, não vai fazer besteira, não fique inventando. Os caras que lutem para te alcançar. Agora, se você está em segundo, terceiro e está querendo alcançar os caras, isso pode ser uma ferramenta que vai te ajudar, entendeu? Então estuda alguns caras improváveis ali, alguns jogadores que não são tão óbvios para capitão e use isso a seu favor. Só para exemplificar aqui, né, quando a gente fala de risco, o que é você assumir um risco e até que nível você pode assumir esses riscos, tá? Em 2019, com o nosso time Kamikaze, a gente fez uma jogada aqui totalmente de risco e que acabou dando muito certo e foi a virada no jogo pra gente. Em 2019, no começo, eu me lembro que teve uma rodada, na quarta rodada, o Santos ia jogar contra o Vasco em casa. O Vasco estava muito mal, ele não tinha vencido nenhum dos 3 jogos ainda no Brasileirão, se não me engano tinha perdido 2 e empatado 1, né? E o Santos estava vindo muito bem, não tinha perdido, então, ou seja, os dois estavam em fases opostas. Tá? E o Santos ia jogar no Pacaembu com situação completamente favorável para ele. Isso era um jogo para todo mundo se apostar, com certeza, naquela rodada. Porém, no começo do campeonato, o próprio Cartola começou a colocar alguns jogadores do Santos em dúvida porque o São Paulo não abria o treino. Então, o que eu fiz naquela rodada? Eu acabei estudando bastante o Santos porque realmente eu achava que ele era um grande favorito para aquela rodada. E mesmo com os jogadores em dúvida, eu acabei mantendo eles no time. Eu mantive 4 jogadores do Santos naquela ocasião no meu time. Inclusive, eu acreditava muito no Rodrigo, né? E eu acabei deixando ele como capitão. Tá? Naquele jogo ele deu 2 assistências, fez um gol, fez 22,10 pontos. Tá? Dobrou a pontuação dele como ele era meu capitão, foi para 44,2 pontos. Então, além de colocar um jogador que estava como dúvida, eu acabei colocando ele de capitão. Eu fiz isso, não foi de uma maneira inconsequente, eu analisei bastante, eu estudei bastante os dados. Tá? Naquela rodada, a média da galera, se eu não me engano, foi em torno de 50 pontos, 50 e poucos pontos, e eu acabei fazendo 85. Né? Além dessa diferença de pontos que eu tirei, esses 30 pontos aí, também deu uma motivada e deu uma virada na minha mentalidade, aumentou a minha confiança para as rodadas seguintes, tá? Então é isso que é importante. Nas 3 primeiras rodadas eu não estava indo tão bem, eu decidi fazer alguma coisa diferente na quarta rodada porque eu já estava começando a ficar um pouco para trás e acabou dando muito certo isso aí, né? Eu lembro que o Rodrigo ele já tinha sido vendido para o Real Madrid e era um dos últimos jogos dele em casa pelo Santos, né, pelo Campeonato Brasileiro, e se eu não me engano acabou sendo mesmo. Depois teve um lance com a seleção lá, que ele acabou sendo convocado e não foi dispensado e não jogou mais pelo Santos em casa.
Então eu avaliei essa situação e falei, pô, é o último jogo, certeza que o cara vai jogar em casa. Eles não vão deixar ele no banco independente do motivo. Então o cara vai entrar e ele vai entrar com sangue no olho, ele vai entrar querendo jogar muito. E foi justamente o que aconteceu. Ele jogou muito naquele jogo, o Santos meteu 3-0 e ele fez essa pontuação que eu falei para vocês aí. Bom, eu falei das estratégias, tá, que você pode adotar, e com relação à parte técnica da escolha do capitão, tem alguns pontos também que você pode avaliar. Primeiro ponto, na hora de você escolher um capitão, você tem que avaliar se as estatísticas são favoráveis a ele, né? Não adianta você colocar um cara porque você simplesmente acha que ele vai bem, que eu acho que ele vai meter 3 gols nesse jogo. Não. Avalia se as condições ali do jogo, se as condições de estatísticas, o adversário, se são favoráveis para aquele jogador fazer uma boa pontuação, né? Então esse é o primeiro ponto. Depois de avaliar a situação de estatísticas do jogador, avalia a situação como um todo da partida, os dois times, tá? Se um time tem muita vantagem em relação ao outro, se realmente o estilo de jogo desses dois times se encaixam favoravelmente para o seu capitão ou não, tá? Outra coisa legal de você ver é se em situações parecidas, por exemplo, jogando em casa contra times pequenos ou jogando fora de casa, ou em clássico, se o cara faz gol, se ele não faz, se em situações parecidas ele já foi bem no Cartola. Normalmente tem alguns jogadores ali que eles gostam de determinados jogos, né? Tem jogador que se dá melhor em jogo decisivo, tem jogador que se dá melhor em jogo contra time pequeno, isso também faz diferença. Uma outra pergunta que você tem que fazer é se esse jogador depende só de um scout para ele ir bem. Tá? Então, como eu já falei dos atacantes, aí tem atacante que depende muito de gol e assistência para ir bem. Tem goleiro que depende muito do saldo de gol para ir bem. Tem lateral que depende muito do saldo de gol para ir bem. Então, evite esses jogadores que pontuem só com um tipo de scout. E, para fechar, eu não acho legal escolher jogadores só ofensivos para colocar de capitão. Tá? Tem rodada que é muito difícil colocar jogador ofensivo e você não precisa insistir nele colocando como capitão. Eu já vi vários zagueiros, inclusive eu já escalei zagueiro ano passado, o Vitor Cuesta foi muito bem, acabei escalando ele em uma rodada que ele fez 12 pontos, tá? Muita gente colocou atacante que não fez nada e com 12 pontos a mais aí dobrando para 24, realmente isso faz muita diferença. Então avalie bem a rodada, se é uma rodada que tende a sair muitos gols, beleza, coloca um jogador de ataque, mas se é uma rodada difícil que tende a sair poucos gols, então repensa e vê se de repente não dá para você colocar um zagueiro, um lateral ou até um volante como capitão, só para não negativar. Beleza? Essa é a nossa dica aí para a escalação de capitão.